Na primeira carta de São Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Vamos ler. Vamos ler até o verso 11, do 6 ao 11. Primeira carta de São Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso de número 6 até o 11. Acho que vocês acharam sim ou não? Diz o texto: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, diga comigo, em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso tema vai ser os 4 pilares da vida cristã. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, com muito temor e tremor, nós estamos aqui na ceia, memorizando a Tua morte sacrificial e a Tua palavra, que nesse momento foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada. E para tanto nós nos submetemos à pessoa do Espírito Santo, para que Ele nos dê da sua sabedoria, da sua graça, da sua unção, para que eu me faça entendido, e que por conta da Tua palavra que será pregada, que a Tua presença já manifestada nesse lugar seja aumentada por conta desta mensagem. Assim nós oramos na certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus, uma palavra poderosa para nós. Nós temos aqui uma palavra do apóstolo Pedro, quando ele traz algumas recomendações, né? Ele fala das nossas ansiedades, que é uma coisa humana, tendenciosa, né? Ele fala que muitas das vezes, em razão das nossas ansiedades, que não são poucas, o mundo espiritual, ele cita, domina que o diabo, nosso adversário, que ele está ao nosso derredor. Por que Satanás está ao nosso derredor? Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então nós sabemos que o apóstolo Pedro, nesse momento, ele está pedindo de cada um de nós o máximo de cautela, de vigilância, de entendimento, de autoconhecimento, de autodisciplina, né? Por que autoconhecimento? Nós precisamos nos conhecer, precisamos saber quais são aquelas áreas que nós somos vulneráveis, quais são as outras que nós somos mais firmes, mais fortes, quais são os nossos pontos fracos e fortes. Então o autoconhecimento, ele também libera o que nós denominamos, muito propagado no século XXI, que é a inteligência emocional, né? O autoconhecimento gera uma inteligência emocional. Todas as vezes que o diabo quiser te deslocar, te desestruturar, você, por ter essa inteligência emocional, você sabe, como nós sabemos, que todas as vezes que nós entendemos que a nossa vida está correndo risco, nós sabemos que o altar do Senhor é a nossa base para a gente se reabastecer, para a gente poder
buscar de Deus mais vigor, mais força, mais firmeza para continuar nesse chamado que o Senhor nos deu. Vocês ainda estão aí? Então, nesse momento, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se nós entendemos que nós somos ansiosos por coisas que nós temos expectativas, perspectivas, e essas coisas estão demorando, né? O mundo espiritual, ele busca diuturnamente nos tornar pessoas presumíveis. Ele sabe como nós vamos retrucar, ele sabe como nós vamos nos aborrecer, ele sabe daquelas coisas que incomodam a gente. Então, por conta dessas coisas, nós vamos nos tornando pessoas conhecidas, pessoas presumíveis. E Jesus, ele não era uma pessoa presumível, embora sendo uma pessoa boa, porque nós sabemos que uma pessoa boa, uma pessoa movida por uma bondade, você conhece essa pessoa, né? Você sabe assim, não, por conta dessa pessoa, eu sou uma pessoa de coração bom, a gente conhece muito essa pessoa. É mais difícil você conhecer uma pessoa má, sim ou não? É porque você nunca sabe que caminho ela vai fazer, que tipo de situação ela vai criar, porque há uma maldade, uma malignidade. Mas uma pessoa boa é como se você estivesse esperando só coisas boas. Mas quando você fala desse autoconhecimento de Jesus não ser uma pessoa presumível, se dá exatamente quando aquela mulher cananeia vai até Jesus porque a sua filha estava oprimida. E o que Jesus lhe responde? Não é bom pegar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, né? Talvez as pessoas diziam, vai a Jesus porque ele é uma pessoa muito boa, vai a Jesus que ele não vai não te conceder o que você pede. Mas na verdade, na bondade de Jesus, ele provou aquela mulher quando ela responde para ele, né? Mas os filhos, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E o que Jesus responde prontamente? Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a sua fé. E ela chegou em casa, sua filha estava liberta. Deus é uma pessoa muito boa, né? Deus é amor, mas a gente não pode dizer que Deus é um Deus presumível, né? Porque algumas vezes Deus chama um povo chamado judeu dentro da sua bondade, da sua onisciência, mas quando aquele povo vai enveredando por outros caminhos, Deus vai lá e corrige o seu povo. Então nós precisamos saber que muitas das vezes, sendo pessoas boas, pessoas do reino, a gente precisa agir exatamente como o Espírito Santo quer que nós venhamos a agir, né? Então nesse momento o apóstolo está dizendo, olha só, aí ele entra para o campo da ansiedade, porque tem sido hoje, a gente tem falado isso exaustivamente, não só a ansiedade como a depressão tem se tornado a doença do século. Nesse momento Pedro, ele está dizendo para nós, versículo 6, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, porque o próprio Jesus disse que os humilhados serão o quê? Exaltados, e os exaltados serão humilhados, né? Então nós vamos aqui aprender as características, né? O caráter de Jesus que nós devemos tomar ou introjetar na nossa vida todos os dias. No versículo 7 ele diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Se permitir viver a ansiedade e não buscar uma saída, uma resposta, é você se permitir a ser levado ou conduzido, né, pelo resultado dessa ansiedade. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, não fique ansioso, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você em todo o tempo. Quantos dizem amém? Amém. E o apóstolo Pedro não para por aí, e nem eu também vou parar, né? Aí ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar.
resistirem firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós vivemos no lugar perfeito para poder, a democracia no Brasil, ela corrobora com a graça, né? A graça, a possibilidade que você tem de propagar o Evangelho. A gente foi 2 sextas-feiras atrás, por conta da marcha do batismo, nós subimos o monte 2 vezes. Chegamos em casa às 3h pouca da manhã. Então, a gente está vivendo, por conta da democracia, né? A gente consegue viver absolutamente, na sua integralidade, a graça, que é a liberdade de pregar, a liberdade de viver, mas a gente não pode esquecer da referência que nós temos, que ser um paradigma nessa sociedade. Se eu não sou um paradigma, se eu não sou uma referência de um homem segundo o coração de Deus, ou se nós não somos uma referência de uma igreja, né, segundo o coração de Deus, eu vou perguntar: o que vai nos adiantar a graça? O que vai nos adiantar a democracia? De nada essas coisas vão nos ajudar se a gente não referendar, se a gente não for uma referência, se a gente não for um paradigma. Mas muito nós faremos para Deus se a nossa vida for uma referência, um paradigma. Então nós vamos aproveitar a graça e a democracia, e nós vamos ser um agente transformador de Jesus nessa terra, e nós vamos tomar, em nome de Jesus, profeticamente, a chave dessa cidade. Nós ficamos, alguns anos atrás, há 8 anos atrás, ficamos com a chave da cidade durante um mês aqui nessa igreja orando, porque Deus nos mandou para cá para a gente mudar uma sentença territorial. Como é que você e eu, nós mudamos uma sentença territorial? Quando nós tomamos a terra e nós ordenamos que o diabo se retire do lugar, porque nós somos a igreja implantada. E o próprio Jesus, em Mateus 16:18, ele disse: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o diabo não pode prevalecer contra mim, contra você, contra a nossa casa, nossos filhos, nossos descendentes, nossas finanças, nossa vida financeira, profissional, a saúde. O diabo não pode prevalecer, porque há uma promessa, amém, de vencer. Então a gente precisa, dentro desse foco de território, a gente precisa cada dia entender que nós somos os guardiões de alguns territórios que eu vou nominar: a tua casa, teu casamento, teu relacionamento familiar, as tuas finanças, porque de alguma forma você extrai da terra do seu trabalho, a vida profissional. Então são territórios que o mundo espiritual vem para tentar trazer o quê? Uma visão falimentar, adoecer, desestruturar. E muitas das vezes, irmãos, a gente usa muito pouco a autoridade que foi concedida a nós. Levanta a sua mão direita, diz assim: eu recebo autoridade e mais despertamento para eu usar a autoridade que Jesus me deu, e todas as coisas vão mudar, porque eu entendo que Deus me levantou para mudar histórias territoriais nessa geração, em nome de Jesus. Aplaudamos o Senhor. Verso 10, ele diz: olha, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, diga: Deus me chamou, a sua eterna glória. A sua eterna glória, porque quando Deus te chamou, a primeira coisa que Deus fez com você, comigo, conosco, foi revelar o que? A sua glória. Ela é uma glória eterna.
A gente começa a vivenciar a glória de Deus, ou a gente não vai começar a vivenciar a glória de Deus no céu. Nós vamos vivenciar a partir da terra a glória de Deus, que é concedida a todos aqueles que são chamados. E Jesus, lá em Lucas, salvo engano 22, ele diz assim: eu lhes dei a glória que tu me deste. Então, meu irmão, a glória de Deus repousa sobre a tua vida, e você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém. Aí ele continua, para a gente terminar. Ele diz assim: em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. São os 4 pilares de que, quando nós absorvemos, ou nós temos o entendimento que a gente já recebeu isso do Senhor, a gente consegue melhor lidar com o mundo que nos cerca, porque a gente não foi só aperfeiçoado, a gente não foi só fortificado, a gente não foi só firmado, mas também a gente foi o que? Fundamentados, ou fundamentado. Então, nesse momento, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: são 4 momentos que Deus trabalha na nossa vida. O primeiro momento, a primeira estaca, né? O primeiro pilar é o aperfeiçoamento, né? Você aperfeiçoar alguma coisa, você está aperfeiçoando aquilo para ser perfeito, mas no período de aperfeiçoamento aquela coisa continua sendo uma coisa inacabada, imperfeita, né? Então, a primeira coisa que Deus Ele faz na nossa vida é fazer um trabalho de aperfeiçoamento, tirando aquelas coisas que nós tínhamos no mundo, ou mudando um temperamento que de repente nasceu de berço, mudando um caráter meramente humano por um caráter de Cristo, deixando a nossa maldade e nos tornando pessoas boas, removendo a malícia e trazendo, né? Tirando a malícia e nos trazendo a santidade, tirando a mentira e trazendo a verdade, tirando o apego pelas coisas humanas e nos levando a um desapego e, por conseguinte, um apego às coisas de Deus, porque Jesus disse: onde tiver o vosso coração, o vosso tesouro, ali estará o quê? O vosso coração. Então a gente, nessa vida, nessa relação de paternidade, porque se eu tenho um pai, mas eu não me vejo como filho, qual é a relevância da paternidade se eu não lido como filho, ou se eu não me comporto como filho? Então a gente precisa interagir. A nossa relação, nós e Deus. Se você chegou a uma dimensão que você enxerga Deus como pai, você também precisa chegar na mesma dimensão de se ver como filho. Então o apóstolo, nesse momento, a primeira coisa que Deus nos toma para fazer é nos levar a uma vida de aperfeiçoamento. A gente vai largando as coisas ruins, a gente vai sendo transformado de graça em graça, de glória em glória, de poder em poder, de autoridade em autoridade, e a cada dia a gente se torna pessoas melhores. Você pode abraçar o Senhor e dizer: estou do lado de uma pessoa que, se eu comparar o dia da conversão para hoje, como essa pessoa tem sido aperfeiçoada em Deus, como eu sinto prazer em estar ao teu lado, como eu sei que você é o Senhor do céu, como eu sei que a glória de Deus foi manifestada a você, como eu sei que você é uma voz profética e que Deus te chamou, porque Ele tem algo muito grande para fazer na vida, só na nossa vida, Senhor. Aleluia. Então, aperfeiçoar de melhorar, da perfeição, aprimorar. No segundo momento, o apóstolo Pedro, ele fala do segundo pilar, que é firmar. Firmar significa adquirir firmeza,
Estabilidade. Diga, estabilidade espiritual faz parte da inteligência emocional. Todas as pessoas que têm a sua inteligência emocional, elas têm o quê? Estabilidade. O diabo prendeu Paulo, ele tomou lá 39 açoites, Paulo e Silas. Quando deu meia-noite, começaram a cantar: sou feliz, as costas esvaindo sangue, com Jesus sou feliz. O que aconteceu naquele momento? Os alicerces tremeram. E Paulo lá na cadeira diz: eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu pense ou peça, infinitamente. Paulo está falando que ele tinha estabilidade espiritual. Ninguém faria com que ele fosse demovido do seu chamado. E assim deve ser comigo e com você. Amém? Diga comigo: ninguém vai me demover de um chamado que Deus me fez. Diga, ele me tirou do final da fila e me chamou para frente da fila. O que Deus tem para fazer na minha, na sua, na nossa vida, Deus tem pressa, assim diz o Senhor. Então Deus quer trazer estabilidade, inteligência emocional. Deus quer que você seja uma pessoa estável. Domingo passado choveu e fez muito frio, a gente ia batizar. Meu irmão, só pessoas estáveis, só pessoas com firmeza desceu aquelas águas. A gente desceu, né? A gente até trouxe uma palavra muito interessante. Ela disse: os batizandos desceu, mas subiram, mas os batizando, quem estava batizando os pastores, ficaram como? Dentro da água, né? A diferença é você entrar no chuveiro e tomar um banho rápido, frio e sair. E outra diferença é o pessoal te amarrar ali, por uma questão circunstancial, a gente entrou na piscina e ficou: o que é isso aqui, meus irmãos? Olha só, se não houvesse estabilidade, sim instabilidade, se nós fôssemos pessoas ou uma igreja instável, o que nós iríamos fazer? Priscila, manda aí para os grupos que por conta da chuva e do frio, nós estamos transferindo o batismo de hoje para domingo que vem. Sim ou não? Você acha que o diabo não estava contando com isso? O que ele menos contava é que a gente descesse sem água. Então nós podemos ser pessoas boas e de Deus, mas não somos pessoas presumíveis. Quando ele achar que nós estamos cercados sem saída, Deus vai dar a última palavra. E Deus te trouxe nesta noite para dizer que quem preside sobre a tua vida é Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o nosso Deus aperfeiçoa, Ele firma e Ele fortifica. Tornar forte, dar coragem, autoridade. Todas as pessoas fortificadas são pessoas corajosas. As coisas mais difíceis, uma das mais difíceis que eu já vivi, é subir monte sozinho à noite. O mato sopra, a cobra fala, os cachorros latem, e às vezes você, se não vigiar, você acha que é fácil? Agora sobe com 20. Cada dia, meu Senhor, vai ter cantando. Você não ouve o mato, você não ouve cachorro, nem cobra, nem sapo fazendo um cântico lá da noite. Então, por que Deus quer nos fortificar? Para que nenhum vento de doutrina, para que nenhuma força de malignidade, para que ninguém possa te envolver, porque eu quero declarar que sobre a tua vida, meu irmão, não vale encantamento.
Você está fortificado na esperança, no chamado, na glória que foi manifestada a você. E você, sobretudo, sabe que Jesus morreu por tua causa. Então, o que Jesus não faria por nós, por você, por mim, por nós? Todas as coisas o Senhor está pronto a fazer. Eu estou com um compromisso com o horário, para terminar no horário bom. Então eu quero trazer sobre o último pilar, que é fundamentar. Quando a gente fala de aperfeiçoar, firmar, fortalecer, agora vem fundamentar. Muitas vezes, fazendo prova ali na Estácio, as perguntas eram assim, tinha um caso concreto e era o seguinte: disserte sobre o caso concreto, fundamentando. Não adiantava nada você trazer o parecer, ainda que fosse lógico, se você não fundamentasse com o código. Se é um código civil, se é trabalho, se é penal, se é processo civil ou processo penal, você tinha que fundamentar. E para uma pessoa fundamentar, ela tem que estar o quê? Entendida daquilo que se pergunta, e na proporção que ela vai fundamentar, ela está externalizando que ela conhece. Vocês estão comigo? Aqui, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: eu pensava que orava comigo o Espírito Santo. Por que o apóstolo Pedro não começou com a fundamentação, que é o alicerce? Porque ele coloca o alicerce pós. Porque, meus amados, quando você fala das coisas de Deus, Deus está dizendo o seguinte, que é como a gente faz aqui na igreja. Tipo, a gente não consagra um diácono para ele passar a ser a partir dele. A gente reconhece o que ele já faz. Então, uma das coisas que é o quarto pilar da vida cristã que Deus faz, Ele primeiro te aperfeiçoa, Ele te firma, fixa você no reino, Ele te faz uma pessoa forte, e por causa desses 3 pilares, Ele agora, por conta desses, Deus entende o seguinte: agora você está como? Fundamentado para viver uma vida cristã bem sucedida. Você está fundamentado, né? Você ouve uma coisa que não tem, né, uma fundamentação, uma base bíblica, você, não, isso aí, não, a Bíblia não fala sobre isso. Então o Senhor, Ele quer nos fundamentar, Ele quer que nós tenhamos fundamento, e eu acredito que o 4º pilar é por conta dos outros 3. Se Deus está trabalhando conosco dioturnamente para nos levar a uma perfeição, e essa perfeição só vai acontecer quando, irmãos? Quando Jesus nos chamar. Nós vamos receber um corpo glorioso igual ao do Senhor. Mas enquanto estivermos nessa terra, o aperfeiçoamento, ele vai continuar sendo. Nós não seremos perfeitos nessa terra, porque nós estamos vivendo uma obra inacabada em razão de nós estarmos sendo preparados para uma perfeição. Mas esse processo de aperfeiçoamento não invalida que cada dia que Deus vai trabalhando em nós, nós nos tornamos pessoas melhores, coesas, entendidas da nossa responsabilidade, sabendo em que nós temos crido, ouvindo a voz do Espírito Santo, atendendo o chamado de Deus, colocando em prática a nossa vida e nos tornando uma referência. Esse aperfeiçoamento vai nos trazer uma firmeza. Nós vamos estar firmes, e essa firmeza nos traz força. Nós nos tornamos pessoas fortes, e por todas essas coisas a gente passa a ter um fundamento por um trabalho que Deus começou, e Ele não vai terminar enquanto você viver nessa terra. Amém?
Então, meu irmão, desistir nunca, retroceder jamais, avançar sempre. Porque o Deus que começou em mim, você e nós, a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar. Amém. Ora Deus está aperfeiçoando a obra, ora Deus está nos aperfeiçoando. Fique, curve a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que foi ministrada, e sabendo que cada um de nós tornou-se um alvo do teu amor, um alvo do trabalho que o Senhor começou a realizar em nós. Ah, Deus, muito obrigado. Nos ajude a nos tornar pessoas incansáveis na submissão, na integração. Nos ajude a ser pessoas movidas por inteligência emocional. Nos ajuda a viver um autoconhecimento, saber quem nós somos, a identificar rupturas que muitas das vezes têm a sua origem na mente, no coração. Não nos deixa nos perder de ti, Senhor, mas que nós estejamos aliançados com o Senhor. Remove todo o enfrentamento, tira tudo que nos atrapalha e enche-nos da pessoa do Espírito Santo. Ora, manasso de Alfazi, que o Senhor nesta noite venha permear a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa vida possa estar posta nos 4 pilares de uma vida cristã que, segundo Pedro, tu tens para nós. Depois de nós termos sofrido um pouco, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Enche-nos do conhecimento da tua vontade, e nós não iremos errar o alvo, no nome de Jesus. Pode? Qual vocês vão cantar? Pode cantar. Pode.
Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, e me dá humildade, certo de todos os irmãos, e ele deixa eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, e me dá humildade, certo de todos os irmãos. Vamos dar graça com a bispa. Porém, nós queremos fundamentar todo esse momento nosso em relação à ceia, que se encontra exatamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 11, a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o vinho, o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis o pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos dar graça pelo pão e pelo cálice para Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse pão que simboliza o teu corpo, partido por nossa causa. E ao comermos de ti, nós recebemos vida, Senhor, e água de vida. Semelhantemente, esse vinho que simboliza o teu sangue, moeda de compra no mundo espiritual. Nós te somos muito agradecidos, Senhor, pela tua vida derramada por nossa causa. E ao bebermos dele, ao bebermos de ti, nós recebemos toda cura, todo milagre, toda maravilha. Nós recebemos tua vida na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo derramar da tua vida ali na cruz. Jamais esqueceremos de um amor tão grande, que mudou a nossa vida aqui, que perdoou os nossos pecados. Ao beber do Senhor, nós recebemos vida e somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Vou chamar aqui o bispo Roger para nos ajudar.